Primeiro encontro da família Guerche, julho de 2016, Votuporanga, São Paulo. Por que estamos reunidos hoje? Estamos reunidos hoje porque somos descendentes de João Guerche e Carolina Scratz Drobeniche, ou de João Guerche e Maria Antônia Lobreia. Linha do tempo de João Guerche. Nasce na Áustria em julho de 1877. Chega ao Brasil, muito provavelmente, em 1897 ou 1898. Casa-se com Carolina, também austríaca, em maio de 1898, em São Carlos, quando ele tinha 20 anos e ela 21 anos. Seu primeiro filho, Joanim, nasce em outubro de 1898. Tem mais 7 filhos, totalizando 8 filhos do primeiro casamento. Fica viúvo. Casa-se com Maria Antônia Lobreia, também viúva, em janeiro de 1924, em São José do Rio Preto. Sua primeira filha, do segundo casamento, Amália, nasce em novembro de 1924. Tem mais 6 filhos, totalizando 7 filhos no segundo casamento. Infelizmente, 3 deles morrem ainda na adolescência ou infância e não deixam descendência. Morre em dezembro de 1937, em São José do Rio Preto. Filhos de João Guerche e Carolina. João Guerche filho, Joanim, nascimento 1898 em São Carlos, falecimento 1977. Francisco Guerche, nascimento 1902 em Jaboticabal, falecimento não tem informação, mas ele já é falecido. Teresa Guerche, nascimento 1904, falecimento 1980. Luiz Guerche, nascido 1906 em Córrego Rico, falecido 1993 em Votuporanga. José Guerche, nascido em 1910 em Córrego Rico, falecido em 1996 em Votuporanga. Arthur Guerche, nascido em 1912 em São Carlos, falecido 1989 em Votuporanga. Olga Guerche, nascida em 1915 em São Carlos, não tem informação de falecimento, mas ela já é falecida. Fausta Guerche, nascida em 1919, falecida em 1997 em Votuporanga. À direita aqui a gente tem um mapa, onde na parte inferior aparece a cidade de São Carlos, e na parte superior esquerda, Jaboticabal, e a cidade menor, Córrego Rico. Foram os lugares onde João e Carolina viveram e tiveram seus filhos. Filhos de João Guerche e Maria Antônia. Amália Guerche, nascida em 1924 em São José do Rio Preto, falecida em 2016 em São Paulo. Cristina Guerche, nascida em 1929, já falecida, mas sem informação de local e data. Alfredo Guerche, nascido em 1931 em São José do Rio Preto, também falecido, mas sem informação do falecimento. Héctor Guerche, nascido em 1932, também falecido. Valdemar, Renato e Evaristo Guerche nasceram, mas morreram cedo, na infância ou na adolescência, e não deixaram descendentes. Então aqui do lado, à direita, um mapa de São José do Rio Preto, tá? Onde o João e a Maria viveram depois do casamento e onde tiveram seus filhos. Principais cidades por onde João e seus filhos passaram e se estabeleceram. Então do lado direito aqui, a gente tem aquele mesmo mapa, cidade de São Carlos, na parte inferior direita, e na parte superior esquerda, Jaboticabal e Córrego Rico, onde João viveu com sua esposa Carolina e teve seus primeiros filhos. Na parte esquerda, no mapa da esquerda, nós temos aqui na parte inferior direita, São José do Rio Preto, onde ele se casou pela segunda vez e teve os seus filhos do segundo casamento. Aqui eu coloquei também Tanabi no centro e Votuporanga na parte superior esquerda, indicando as cidades para onde os filhos de João se mudaram, se estabeleceram. Em Tanabi, o Joanim, em Votuporanga, os demais filhos do João. Ok? Vamos para o próximo slide, para a próxima lâmina. Fatos relevantes a respeito de João e sua família. Veio para o Brasil fugindo de guerras e de outras dificuldades e calamidades, tais como doenças, fome, etc. Veio para o Brasil de navio, trabalhando como lenhador, alimentando a fornalha do vapor. Carolina, sua primeira esposa, veio para o Brasil como assistente de cozinha. Em algum momento, pouco depois da chegada ao Brasil, ainda em Santos ou já em São Carlos, se conhecem e se casam.
Ficam algum tempo trabalhando em um hotel em São Carlos, enquanto não conseguem emprego nas fazendas da região. Vivem algum tempo na região de Jaboticabal, em Córrego Rico, mas depois retornam para São Carlos. Vive em São José do Rio Preto desde o seu segundo casamento até a data do seu falecimento. Em fevereiro de 2016, falece a última filha viva de João Guerche, no caso Amália. Desta forma, hoje, João, suas 2 esposas e seus 15 filhos já são todos falecidos. Então, já não temos presentes entre nós ninguém da primeira e segunda geração. Sobre a nacionalidade de João Guerche e Carolina, Iugoslávia. A Iugoslávia, escrito com J no português europeu, ou Iugoslávia, escrito com I em português brasileiro, e aí diz assim: todas as línguas eslavas meridionais se escreve como Iugoslavija. Aí tem como se escreve na língua usando o alfabeto cirílico. E aí diz assim: descrevia até o ano de 2006 um conjunto de diversas entidades políticas que variaram ao longo do tempo, situadas na região dos Balcãs e que hoje encontram-se independentes. Traduzido, o nome significa Terra dos Eslavos do Sul. A Iugoslávia pode ser dividida em 3 estados distintos ao longo do tempo. Reino da Iugoslávia, referindo-se ao período monárquico entre 1918 e 1941. Aqui eu queria fazer uma ressalva e destacar bem que antes de 1918 não existia Iugoslávia, ela só passa a existir a partir de 1918. No segundo estágio, ela passa a se chamar República Socialista Federativa da Iugoslávia, referindo-se ao regime socialista que compreende o período entre 1945 e 1992. E, por fim, República Federal da Iugoslávia, referindo-se à república composta por Sérvia e Montenegro, que existiu entre 1992 e 2003. Então, aqui do lado direito tem um mapa onde a gente consegue ver aqui, Eslovênia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Sérvia e mais abaixo Montenegro. Todos esses países hoje são independentes, mas em um determinado momento eles compunham a antiga Iugoslávia, que vivia um regime comunista sob influência da União Soviética. Sobre a nacionalidade de João Guerche e Carolina Eslovênia. Então vamos ler sobre a Eslovênia nessa lâmina aqui. A Eslovênia, escrito com acento agudo no E, no português europeu, ou Eslovênia com acento circunflexo no português brasileiro, em esloveno Eslovenija, tem a pronúncia aqui, oficialmente República da Eslovênia, aí tem em esloveno Republika Slovenija, tem aqui como que se pronuncia. É um pequeno país do leste europeu, limitado ao norte pela Áustria. Então, no mapa a gente consegue ver isso, ao norte pela Áustria. Vamos ver. A leste pela Hungria, a leste e a sul pela Croácia, tá aqui. E a oeste pela Itália e pelo Mar Adriático. O país está localizado no encontro de 4 grandes regiões europeias. A região dos Alpes, a Dinárica, a Panônica e a Mediterrânica. Ao longo de sua história, o país fez parte do Império Romano, do Império Bizantino, da República de Veneza, do Ducado de Carantânia, só a parte onde é a atual norte esloveno, do Sacro Império Romano-Germânico, da Monarquia de Habsburgo, do Império Austríaco, queria destacar aqui, do Império Austríaco, onde a partir de 1866 foi incorporado também a Hungria e passa a ser o Império Austro-Húngaro, do Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos, depois Reino da Iugoslávia e da República Socialista Federativa da Iugoslávia, de 1945 até finalmente conquistar sua independência em 1991. Então, a Eslovênia é um país independente que existe desde 1991. De quem descendemos na Iugoslávia eslovênia? Então aqui a gente tem aqui, João Guerche, filho de Francisco Guerche e Úrsula Crisma, e Carolina. Aí nas várias certidões de nascimento dos filhos, que no caso são os nossos
o Joanim, o Francisco, são nossos tios, no meu caso, meus tios avós. A Carolina tem várias grafias. Carolina Scrabitz, ou Scrabez, ou Scabruz Drobenich, filha de Jacob Drobenitz e Maria Scratz. Então, esses são os nomes aportuguesados que a gente encontra com várias grafias nas várias certidões de nascimento dos filhos deles. O que eu fiz? Na linha de baixo, a cada nome, eu vou tentar mostrar aqui. Está escrito assim, João, em português, em inglês, um exemplo, é John. Então, em esloveno também tem sua própria pronúncia e sua grafia. João Guerch seria Janis Gorch. Aí o Gorch aqui tem um S com um acento circunflexo invertido que dá som de X ao S. Filho de Francisco, em esloveno é Franz ou Frank, depende, tem as duas variações. Filho de Franz ou Frank Gorch. E Úrsula Crisman, tá? Então o sobrenome Crismas ou Crismas, que tem suas várias grafias também nas certidões. O nome original esloveno é Crisman. Carolina Scrabetz. Então aqui a tradução, a transliteração para o esloveno do nome da bisavó, no caso da minha bisavó, Carolina Scrabetz Drobenich, filha de Jacob Drobenich e Marija, então Maria em esloveno Marija Scrabetz, tá? Então algumas letras que não tem no nosso alfabeto, com algumas acentuações diferenciadas e que produzem o som semelhante à transliteração que foi feita para o português aqui, ok? Telefonski imenik Slovenich. Então tem o endereço aí também no título. Uma lista telefônica eslovena, um catálogo telefônico. Nas últimas vezes que eu pesquisei lá, retorna algo em torno de 400 a 600 resultados para o sobrenome Gorch na sua grafia original eslovena. Também a lista telefônica na Croácia, que retorna algo em torno de 50 resultados. E em outras pesquisas na internet também encontrei aproximadamente 10 resultados na Sérvia. Então a gente vê aí que Eslovênia, Croácia e Sérvia são todos países independentes, mas que um dia fizeram parte da antiga Iugoslávia e anteriormente a isso também fizeram parte do Império Austro-Húngaro. Ok? Então vamos para a próxima lâmina. Como sabemos dessa história? Sempre tem que ter pelo menos um curioso na família. Olha um deles aí. Então aqui embaixo temos 3 fotos de uma mesma pessoa em períodos diferentes. Na direita e ao centro, quando ele tinha 2 ou 3 anos, e à direita aqui ele um pouquinho mais nervoso, bravo, né? Quando ele tinha aproximadamente uns 6 ou 7 anos. E esse garoto aí, em alguns momentos sérios, em outro momento sorridente e em outro momento aparentemente até nervoso e bravo porque estavam tirando uma foto dele, né? Sou eu, tá? Então vamos passar para o próximo slide, para a próxima lâmina, né? Então vamos lá. Antes da árvore genealógica. Desde pequenos sempre recebíamos visitas de parentes, seja para nos visitar ou de passagem, a lazer ou a negócios. E desde cedo notei que a família era grande e tive curiosidade em saber quem eram. Primo, tio, avô, etc. Outra grande curiosidade minha era saber a procedência do meu bisavô. Alguns diziam que era alemão, outros que era austríaco. Como começamos o registro da árvore genealógica da família? Então vamos lá, tem enumerado aqui, em ordem cronológica. Em 2000, já com 28 anos, durante uma viagem de trabalho, adquiri uma cópia do Family Tree Maker versão 7. Ao retornar da viagem, comecei o trabalho de registro primeiro com os dados dos meus irmãos e dos meus pais. As informações de avós, tios-avós, etc., eu pedi para o meu pai, e ele me forneceu o que ele sabia. Meu pai me levou até Votuporanga, entramos em contato com alguns primos dele lá. Eu esqueci de anotar aqui também, a gente esteve em São José do Rio Preto, na casa de um tio meu, e fizemos mais algumas visitas. Mas como já faz uns 16 anos, eu não me lembro, não vou saber precisar corretamente aqui. Neste início, muitos ajudaram. Me desculpem caso tenha esquecido de mencionar alguém aqui, mas dos que mais contribuíram, lembro-me de João César, Creuza, Elaine e Vivian Kise.
No começo, imprimíamos formulários de grupo familiar em branco para serem preenchidos. Inicialmente, usando o Family Tree Maker, os relatórios impressos eram em inglês e, posteriormente, usando o Personal Ancestral File, os relatórios de grupo familiar eram em português. Tá? Então, no início, o programa que eu usava no computador ele não tinha opção de impressão do relatório em branco para preenchimento em português, era em inglês. Mas, felizmente, posteriormente, eu encontrei um software gratuito chamado Personal Ancestral File, versão 4 na época, que permitia a impressão desses relatórios em português. Tanto para a gente ver o dado impresso, como para imprimir o formulário em branco para que os familiares preenchessem. A partir daí, fizemos muitos contatos, por telefone, por e-mail, e a partir de 2004, 2005 também através de redes sociais, Orkut e Facebook, que surgiu posteriormente. Se inicialmente acreditava-se sermos alemães ou austríacos, como e quando apareceu a Iugoslávia e Eslovênia na pesquisa? Após algum tempo, já sabendo onde e quando nasceram alguns dos tios-avós, entrei em contato com os cartórios de registro civil das localidades, solicitei confirmação dos registros e, para os casos afirmativos, paguei taxa de emissão de segunda via de certidão e envio pelos correios. Todas as certidões continham nomes dos pais, no caso João e Carolina ou João e Maria Antônia, nomes dos avós e local de origem dos antepassados. Infelizmente, no local de origem, só tinha o país. Em nenhum deles eu encontrei nome de cidade de origem. Tá? Nas certidões dos filhos mais velhos, foi registrado que João era austríaco. Mas, nas certidões dos filhos mais novos, foi registrado que João era iugoslavo. Como a Eslovênia é o mais próximo da Áustria e possui maior ocorrência de Gorz, Krisman, Skrabec e Drobnice, sermos de origem eslovena é apenas um palpite baseado em dados geográficos e estatísticos. Ok? Então vamos lá, vamos passar para a próxima lâmina. Então vamos lá, agora sobre a nossa reunião. Como a ideia de nos reunirmos foi concebida? Ao ser convidado e participar das bodas de ouro de Dr. Rubens e Lurdinha, filha de Joanim, em agosto de 2015, em conversa com um dos filhos do casal, Rubens ou Ivan, ele pergunta se a família alguma vez já cogitou um encontro. Publico a respeito disso nos grupos da família no Facebook e no WhatsApp. Fernando, neto de Arthur, comenta a respeito e faz uma declaração. No próximo ano teremos tal encontro. Passou-se algum tempo depois dessa publicação, desse comentário dele, através de WhatsApp, começaram algumas conversas. Então, o Sinésio, filho do Arthur, pede para o Paulo, neto do Francisco, que se encontre com o Fernando e a Elaine, netos do Arthur, para ajudá-los nesse empreendimento. Passou-se mais algum tempo, ocorreu a primeira reunião. Foi numa quinta-feira com 4 pessoas. O Paulo, neto do Francisco, a Sueli, esposa do Paulo, Fernando e Elaine, netos de Arthur, e já resolveram algumas coisas. Na segunda reunião, houve reuniões subsequentes, tá? Então, eu pus aqui, em reuniões subsequentes, mais familiares são convidados a ajudar. No caso, o Ideval, filho da Olga, Maria Alice, esposa do Ideval, a Vivian Kise, neta do Francisco, e o Matheus, que é neto do Francisco e filho do Paulo e da Sueli. Resultados das reuniões realizadas pela comissão estabelecida. Das reuniões que eles fizeram, eu só participei da última, tá? Mas foi muito legal, porque eles tiveram uma primeira reunião, em menos de uma semana tiveram a segunda reunião, e nessa segunda reunião eles já tinham uma chácara alugada. Então eles foram decidindo rapidamente as coisas, foram assim muito proativos nesse sentido. Então, de todas as reuniões, resultou uma chácara alugada, data, horário e cardápio definidos, valores, onde crianças até 10 anos e idosos acima de 70 não pagam, e para os demais, preços acessíveis. Tá? E divulgação, divulgamos através das redes sociais, WhatsApp, Facebook e afins. Tá? Então, assim, eles tiveram uma ideia muito legal, tentaram fazer uma coisa que cabesse no bolso de todo mundo, para que os idosos viessem também, participassem,
E para aqueles que tiveram dificuldade por morar longe e terem despesas de transporte, alguns familiares se dispuseram e ajudaram através do pagamento dos convites de algumas pessoas da família. Foi muito legal isso da parte deles. Vamos para a próxima